Saema Podcast, o seu canal de informação e notícias. Saema Podcast, com Ana Manuela. Olá, começa agora o Saema Podcast, o seu canal de informação. Acompanhe na plataforma YouTube e também no Spotify. Hoje nós estamos aqui com o Paulinho Emídio, que é o diretor executivo do Saema. Nós vamos fazer um apanhado geral de tudo que aconteceu durante este ano de 2022. Paulinho, seja muito bem-vindo. Você já está acostumado aqui, vir aqui falar com a gente, né? E tem muito assunto para hoje, né, Paulinho? Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Assunto hoje tem de sobra. Talvez fique alguns para outros. Muito bem. O Paulinho, ele cuida de toda a parte operacional do Saema, então ele é o cara que sabe tudo o que acontece lá dentro e é ele que resolve ali e vai delegando ali para as equipes o que cada equipe precisa fazer, né, Paulinho? Sim. É um trabalho que demanda muito esforço, dedicação e planejamento? Na verdade, eu resumo tudo isso como conhecimento. Tá? O conhecimento técnico é o que hoje coloca o Saema para estar onde está, porque hoje você já não vê mais ataque em redes sociais, a não ser casos pontuais de algumas coisas que nós vamos estar falando no decorrer do programa. É interessante que você falou em relação aos ataques nas redes sociais, né, que muitas vezes as pessoas utilizam, né, a rede social para se expressar, tanto de forma positiva como de forma negativa. E já falando sobre isso, o Saema, ele tem um canal, né, um 0800 à disposição da população, né? Então seria interessante a população usar também esse canal para poder fazer as suas reclamações, para fazer as demandas, porque assim o trabalho vai fluir melhor ainda, né, Paulinho? Eu tenho sempre repetido a mesma coisa, viu, Ana? As pessoas procuram muito a rede social, procuram vereador, procuram outras secretarias e aonde não procura o foco, né? aonde está o problema, eles não procuram que é o 0800, que é o próprio Saema, tá? Uhum. Então, às vezes eles procuram um vereador e o vereador às vezes acaba esquecendo ou com outras demandas, né? Aí a gente acaba atrasando e eles Saema. acham que o problema é o Saema. Se tivesse levado direto para o Saema, tenho certeza que quando chega, pelo menos quando chega até mim, eu procuro já um atendimento rápido. Muito bem, para você que está nos acompanhando no Saema Podcast, nós estamos conversando hoje com o Paulinho Emídio, que é o diretor executivo do Saema. E a gente já começou aqui a pauta, já colocando a boca no trombone aqui, né? Então, se você tem alguma reclamação, vá direto para o Saema, né? Você também tem elogios, sugestões, né? E é interessante o que você falou, porque realmente, quando alguém está com algum problema, alguma dificuldade, quer ir direto ao foco, né? E se fica fazendo essa roda, né, indo para outros lugares e não chegar no foco, o problema não é resolvido, né, Paulinho? E quando chega direto em você, como você mesmo pontuou aí, o problema acaba sendo resolvido de forma imediata, né? Sim. Muito bem. Vamos falar agora da parte operacional, da captação e distribuição de água do Saema. Como que estão as nossas represas? Ana, as nossas represas hoje estão tudo com os reservatórios com níveis satisfatórios, tá? O que estava nos preocupando um pouco é a represa Tamburi. Porque a usina... porque assim, quando a gente fala a represa Tamburi, nós temos aqui a Antônio Luiz Meneghetti, é a represa do Saema, da cidade. Ela abastece a represa da usina Santa Lúcia, tá? E a nossa captação está na usina Santa Lúcia, está na represa da usina Santa Lúcia. Então, quando a usina Santa Lúcia está na safra, eles consomem muita água no tempo da safra. Então, além da cidade estar consumindo, também a usina consome, porque a represa é deles. Agora acaba a safra. O que acontece? Nós precisamos repor essa água nas represas, principalmente lá em cima no Antônio Luiz. Então, ela sim, quem passou por lá, a gente não tem que esconder nada, ela estava realmente muito baixa. Eu sou uma das pessoas que acompanho a represa todos os dias, tá, para ver se ela sobe 10 centímetros, 20, 30, se ela baixou 10, 20 ou 30. Então, para tomar as decisões ali cabíveis antes de chegar, né? Porque não adianta eu deixar ela baixar 1 metro, 1,5 metro, que depois eu não vou conseguir segurar mais. Então, eu tenho acompanhado todos os dias, tá? E até porque às vezes as pessoas vêm nos perguntar, o próprio prefeito que cobra muito isso da gente,
e eu tenho que estar com todos esses números atualizados diariamente, tá? Nossas represas hoje estão com níveis satisfatórios, não estão 90%, 100%, mas estão satisfatórios. Posso garantir para toda a nossa população, Araras não terá problema com falta de água, tá? Nós fizemos um planejamento, como fizemos de 2021, que nós acabamos ligando 2 bombas em série no rio Mogi Guaçu, para retirar menos águas, como foi falado das outras vezes que eu estive aqui. E conseguimos, com êxito, manter as nossas represas com níveis de 85%, 87%, até 90%, enquanto as cidades vizinhas passavam até por racionamento. Então, a nossa estratégia deu certo, vamos mantê-las. E em relação à captação, eu sempre falo que a menina dos olhos da cidade de Araras sempre será, do nosso prefeito, de outros prefeitos que virão, será a captação do rio Mogi Guaçu. Por que eu falo a captação do rio Mogi? Por que você não constrói 10 represas? Tá, eu vou construir 10 represas. Na estiagem ela vai secar, ela vai baixar. O rio Mogi Guaçu, ele é banhado por muitas e muitas cidades. Então, todos os lugares que chove de Minas para cá, sempre ele está com água. Então, e se você pegou a água dele, pegou. Se você não pegou, essa água vai embora. Tá? Então, a partir do momento que a gente... É interessante você explicar com mais ênfase essa questão da captação, porque as pessoas, às vezes, não tendem a entender, né, como que é esse processo de captação. Da outra vez que você veio aqui, você comentou isso, né? Se a gente não pegar a água do Mogi, a água vai embora. Exato. E né? a água da represa, se você não tiver um lençol freático ou uma água superficial nas nascentes para poder repor essa água, que depende de nascente ou de chuva, você não consegue restabelecer de volta. Foi o que aconteceu em 2014 para 2015, que a gente não gosta nem de lembrar, porque Sim, Araras entrou em colapso. Época tá? horrível, né? Foi a partir dali que nasceu-se a ideia, quando eu, até então era o Felipe Belotto que era o presidente, e eu dei a ideia de que a gente tinha que captar mais água do rio Mogi, que sempre trabalhou com uma bomba só, e nós temos 2 bombas lá com um motor gigantesco de 600 cavalos de potência. Então, hoje, a estação de captação do rio Mogi está passando por reforma, tá? Está captando água de lá, podem ficarem tranquilos. Nós compramos 2 bombas novas de recalque que vêm para a cidade, reformamos mais 2, então nós vamos ter 4 bombas, 2 novas e 2 de reserva, reformadas. Compramos mais 2 bombas que ficam dentro do rio Mogi, porque assim, quando a gente capta a água do rio Mogi, as pessoas pensam que ela vem direto para cá. Não, nós temos 3 bombas dentro do rio Mogi, capta a água e manda para uma caixa de decantação. Dessa caixa, 2 bombas de recalque manda a 24 quilômetros numa rede, uma adutora de 500 milímetros, que não é pequena, tá? Então, com uma bomba captando só lá, ligando uma bomba, a gente tem uma captação de 170 litros por segundo. Gera em torno de 13, 14 milhões de litros a cada 24 horas. E com essa estratégia, com esse plano que nós fizemos para que deixássemos água na represa, você passa a ligar 2 bombas em série. Em paralelo, são as 2 bombas ligadas normais. Ela manda 260 litros por segundo. 28, 27 milhões de litros por dia. Só que nós queremos mais. Então, nós ligamos ela em série, se chama, sabe? Uma bomba atrás da outra, alimentando a outra. A gente consegue até 330 litros por segundo. Isso em torno de 31, 32 milhões de litros a cada 24 horas. O que significa isso para a cidade de Araras? Significa que, com essa operação, você deixa de retirar a cada 24 horas das represas 14 milhões de litros por dia. Então, nós conseguimos segurar essa água na represa. Então, esse plano, essa estratégia... E isso o prefeito tem nos cobrado muito. Em porcentagem, Paulinho, hoje, qual é a porcentagem que é retirada hoje é assim, das represas e do rio? A estação nossa de captação de água bruta da Hermínio Ometo, para quem conhece a represa do Sobradinho, que também é alimentada pela João Ometo, que é a maior represa que nós temos, é um braço que alimenta, ela abastece 50% do município. A represa Tamburi, isso trabalhando numa operação normal, a represa Tamburi abastece 20% do município. A estação de captação do rio Mogi Guaçu, 30%.
com essa estratégia de mudança, sem pensar em economizar dinheiro para energia, mas pensando na água, nós passamos o Guaçu a 50% e os outros 50% a gente divide entre as duas represas. E quando a Tamburi está um pouco baixa e a Hermínio já tem o braço da João Meto, a gente capta mais um pouco da Hermínio para deixar quase extravasando a represa Tamburi. Tá? Então, com esses planos traçados, que o prefeito prometeu isso em campanha em 2020, que a gente não deixava Araras ficasse com falta de água e que não passasse pelo que nós passamos em 2014, 2015. Sim. Isso funciona, foi provado que funciona, e a gente sempre está atento a isso e sempre está fazendo isso. Por exemplo, está chegando agora mais uma bomba nova, que nós também vamos estar instalando lá na captação, para que a gente passe aí o ano de 2023, conforme passamos 2021 e 2022, sem preocupação nenhuma com as nossas represas. Muito bem. Bom, aproveitar esse espaço, Ana, que eu sou muito cobrado na rua. Por que as pessoas não podem lavar calçada, lavar carros, se as represas estão nos níveis satisfatórios? São duas coisas diferentes que as pessoas parecem que não conseguem entender, né? Então, eu vou aproveitar a entrevista para tentar explicar um pouco para pessoas o seguinte. Quando a gente fala que as nossas represas estão nos níveis satisfatórios, todos podem ir lá e comprovar que estão. Qual que é o problema de quando nós assumimos a cidade de Araras, o município, em 2021? Distribuição de água para a cidade. Nunca falamos que o problema da cidade de Araras é reserva de água. Pelo contrário, sempre dissemos que é distribuição. Já falei outras vezes de sangraram as redes que existentes e tal, e agora está vindo o Sabás. Então, o prefeito ele prometeu em campanha, por quê? Porque em 2019 e 2020, é sabido por todos que uma das regiões mais afetadas é a região leste, que foi afetada pelo crescimento desenfreado daquela região, utilizando-se adutoras de abastecimento já existentes e não foram feitas novas. Isso comprometeu e entrou em colapso a região leste. Sim. Atrás disso vem a região norte, que também sofria com falta de água. Então, o que nós fizemos? Agora vamos falar das melhorias. Pode ser? Pode entrar? Claro, por favor. Tá. Não, deixa eu só explicar da água. Isso, explica da água para o pessoal entender. Então, as pessoas pensam nas represas. Não é represa. Então, vamos falar pela região, uma da maior, região leste. Região norte, sul, oeste, qualquer uma. Região leste. Nós temos 45 mil habitantes na região leste. Tá? Vamos dizer que a gente libere para lavar. Nós temos um reservatório de 800 mil e 2 de 750 mil. Agora, com o Campos Belo, vem mais um reservatório de 1 milhão. Tá. Nossa estação ainda de bombeamento continua a mesma. O que ocorre? Em 2019 e 2020, sofreram com a falta de água, porque a água não chega na estação elevatória, lá embaixo, perto do Campo do União, que manda para esse reservatório o suficiente. Aí nós vamos entrar depois nas melhorias que nós fizemos, que vai ser esse assunto. Sim. Quando eu libero para lavar, vamos dizer que de 45 mil pessoas, 10 mil pessoas da região leste estão lavando calçada no mesmo tempo. Eu não tenho bomba, não existe, acho que bomba que vai suprir esse abastecimento. Não, e sem contar que quando a gente fala em relação ao cuidado que a gente tem que ter com a água, é que a água é um bem finito, né? Que uma hora nós vamos estar sem. Então, é isso que as pessoas precisam ter essa consciência de que quando, né, o SAEMA, a prefeitura, faz uma campanha de não desperdiçar água, não é porque nós não temos água no município de Araras. É porque é um conceito ambiental, né? E não é só aqui em Araras que pode faltar água, em todos os lugares. Mas você acaba causando um problema de distribuição. Também, Por quê? Claro, Eu acabei de falar, vamos supor, 10 mil pessoas usando tudo com a torneira aberta. Imagina. Quer dizer, nossa bomba não vai repor desperdício essa água mesmo, lá em né? cima e Porque manter um reservatório cheio. Só que aí o que ocorre? Ocorre que as pessoas vão nas redes sociais falar que está faltando água, que o SAEMA, a prefeitura, a administração não tem um planejamento. Tá.
Dentro do nosso planejamento está a proibição da lavagem de calçada. E por que as Por quê? pessoas Porque as não pessoas acatam, hoje elas vão né? lavar a calçada, elas não estão tendo falta de água mais. Desde março de 2021, que nós fizemos algumas intervenções, não existe falta de água naquela região, a não ser uma adutora que rompe, uma derivação ou uma Sim. redinha de 50. Problemas pontuais, né? Tá. Caso contrário, que eles sofreram em 2019 e 2020 por falta de planejamento, então não tem. Então, uma das coisas seria... mas vocês estão multando? O SAEMA não tem interesse nenhum em receber multa de ninguém. A multa é a única forma de inibir o ser humano. É mexer no bolso. Tá? Por quê? Porque ele vai usar, ele vai lavar, depois ele vai nas redes sociais falar que não tem planejamento. E eu falei isso para uma senhora esses dias. Dentro do nosso planejamento está a multa, que é para segurar. Vê se está faltando água hoje. Não, por quê? Porque tem o pessoal que está fazendo a fiscalização e estão multando. E depois que multou com foto, quero aproveitar aqui e deixar bem claro para quem está nos assistindo, quando chega para nós uma foto com a pessoa com a mangueira lavando, não adianta, você pode procurar quem você quiser, não tem como. Nós temos uma comissão formada por funcionários efetivos que analisa todas as multas. Tá? Então, ninguém pode chegar lá e falar, tira essa multa. Lá tem fotos que está comprovando que você estava lavando. Então, eu só queria deixar essa mensagem para a nossa população, Sim. que não é por causa de represa, tá? É simplesmente por causa de reservação nos bairros. Porque depois que quando falta água, eles vêm nos atacar. E Muito dentro bem. dessa administração está, no planejamento, está isso de proibir e coibir das pessoas não poderem usar para lavar. Muito bem, você está acompanhando o Saema Podcast, acompanhe a gente no YouTube, também no Spotify, compartilha, curte, comenta e pode mandar também a sua sugestão de pauta se você quer algum assunto que seja abordado aqui. Hoje nós estamos conversando com o Paulinho Emídio, que é o diretor executivo do Saema, e agora ele vai entrar na parte das melhorias que o Saema realizou na parte de captação e reserva de água do município. Tá, em relação à captação, a gente já acabou de falar agora há pouco das bombas que nós compramos. Estamos fazendo as melhorias, mesmo em operação, nossa captação do Rio Mogi. Vamos falar agora nas estações elevatórias. Vamos começar pela região norte. A região norte sempre sofreu com falta de água. Lá existiam 2 bombas booster pequenas, e 3 bombas grandes. Eu não vou ficar falando medida, porque as pessoas não vão entender. Então, eu falo Sim. pequena e grande, que eles vão entender. Já vai. Que é O melhor. recado já foi dado. Dessas o três importante é grandes, entender. 2 trabalhavam e uma ficava em reserva. Tá? E trabalhava os 2 booster pequenos junto. E mesmo assim faltava água lá. Por quê? São bombas defasadas, bombas antigas. E aquela região também cresceu. Então, a gente sempre tinha problema com falta de água. O que nós fizemos ali? Ali passa uma adutora de 200 milímetros, perto do posto JP, na Rua Lins, subindo, cruzando ali, chega até essa estação, e uma de 300 milímetros. Só que essa de 300 milímetros, ela reduzia no meio do caminho para 200 milímetros. E ela ia, e a gente trabalha, que nem, na parte técnica a gente fala bomba afogada. O que é uma bomba afogada? Você tem um reservatório, e essa bomba está instalada embaixo dele, então a água tem que chegar nesse reservatório para a bomba captar e levar para cima. Só que como você tem uma redução de uma adutora, o que essa bomba mandava era mais do que chegava. Então essa bomba para esperar encher esse reservatório pequeno que está lá dentro de novo para mandar. E nesse tempo havia o consumo e a falta de água. O que nós fizemos? Foi trocada a bomba. Em vez de ter 3 bombas, nós estamos com 2. Nós vamos instalar outra agora. Uma bomba com motor de 300 CV, sendo que as outras eram de 125 CV. Uma bomba que hoje manda 180 litros por segundo, 120 litros por segundo, juntando com as outras 2 que eu vou falar, das 180. E nós trabalhamos com o sistema booster. Eliminamos esse reservatório que ela trabalhava afogada. Nós alimentamos direto na cabeça da bomba, na sucção da bomba, a água que vem do Saema. Então ela puxa a água direto da adutora. Então não tem mais falta de água para ela. Essa bomba hoje esse motor é com inversor de frequência de 0 a 100%, você trabalha com quantos você precisa, que geralmente a gente trabalha com 100, tá? Mas ela não estava atingindo 100, trabalhava em vez de trabalhar com 1.800 RPM, ela estava trabalhando com 1.600, 1.650, e deixava 150 porque se eu ligasse, baixava
a bomba cavitava e acabava desligando. Hoje, está trabalhando com 1.800, tranquilo. Paralelo a isso, foram instalados 2 boosters pequenos, modernos, tá? Que onde os 2 boosters antigos mandavam 22 litros por segundo, hoje nós temos um que manda 32 sozinho. Se eu ligar os 2, dá em torno de 45, 46 litros por segundo junto. Com mais 120, 130 de lá, vai dar uns 180, 170 litros por segundo lá em cima. Porém, esses 2 boosters pequenos, nós fizemos uma injeção na adutora Sabás, que já estava instalada, tá? Por causa da falta de água da região leste. Qual era a nossa preocupação? Eu vou tirar a água da região norte para colocar na região leste. Eu vou transferir o problema para a região norte. Então, vamos pensar no que nós vamos fazer. Aí nós fizemos lá, eu fiz um estudo lá, nós fizemos um bypass e começamos a injetar, em vez de injetar pela rede de 300, que nós tínhamos uma bomba maior agora e que mandava muito mais, nós fizemos um bypass ligando a rede adutora de 200 no Sabás. Hoje, eu posso dizer para você que eu posso deixar o booster da região norte ligado o dia todo mandando água para a região leste e trabalhando só com aquela bomba que eu tenho sobra de água na região norte. Nós temos mais uma base pronta para um reservatório de 1 milhão, que se Deus quiser esse ano a gente coloca também para a região norte. Então a região norte não precisa mais se preocupar, porque a nossa ideia, a princípio, era a bomba grande e os 2 boosters para não deixar faltar água para a região norte. E nós percebemos que só a bomba grande já está atendendo a demanda de lá. Tá? Agora nós vamos ter o início do Sabás, que é onde está interligada essa rede. Quando o nosso prefeito assumiu a prefeitura em 2021, nas lives que ele fez, no plano de governo que ele fez e as promessas que ele fez de campanha, era que não deixasse nenhuma região da cidade sem água. Tá? O que nós fizemos? Com essa injeção que eu falei da rede de 200 no Sabás, mandando para a região leste, nós conseguimos atingir 100 litros por segundo. Então, 100 litros por segundo, nós acabamos com o problema de falta de água. Não existe mais problema de falta de água, tá? Na região leste. Okay. Com 100 litros por segundo, entendam vocês. Essa adutora, que já começou os trabalhos, depois eu vou explicar por que deu uma parada esses dias. Ela ligada direto no tratamento de água, lá no Jardim Cândida, vai chegar até a região leste 350 litros por segundo. Perceba, então, 100 litros por segundo eu já acabei com a falta de água. Nós vamos injetar 350 litros por segundo. Isso é um ganho muito satisfatório para aquela região, até por longos anos agora. Sim. Desde que não sangra essa rede, pelo amor de Deus, também, como fizeram na rede antiga. Ok. Enfim, região leste, resolvido o problema. Aí as pessoas passam ali e falam, foi feita a live, começou, mas parou. Por que parou? Porque a tecnologia desse PAD de 630 milímetros que estão sendo instalados é uma tecnologia moderna, nova. Quem vê a instalação e a solda de termofusão ou eletrofusão que é usadas nessa adutora, nesse modelo novo, nessa tecnologia nova, fica de queixo caído, como eu, que tenho muito conhecimento na área, com a primeira vez que eu vi a solda de uma luva, falei, não é possível. Os caras pegam com papel, pegam um álcool 70, passa na peça e não deixa uma poeira pegar. Por quê? Porque tem que fundir as duas peças e se tornar uma só. Com esse tempo estável, se o pessoal for fazer uma solda, cair um pingo de água, pode ter certeza que você perdeu o serviço. E é um serviço caro, muito caro. Então é por isso que estamos esperando e andando para que o serviço seja feito com qualidade e não conforme foi feito em 2019, que tivemos que arrumar 4 rompimentos nessa adutora. Né? 4 rompimentos nós tivemos nessa adutora, pura e simplesmente por fazer na correria. Tá? Cada conserto, no começo, estava 13 mil reais. Tá? Uma luva, uma solda, de 13 a 15 mil reais. Então, nós não queremos correr esse risco, queremos fazer um serviço de qualidade para entregar um serviço de qualidade. Porque eu acho que o prefeito tem muito
Ele cobra muito isso. Por quê? Porque todos sabem que todo serviço feito, devolvido à população, é com recurso da população. Então tem que ser bem feito e de qualidade. É isso mesmo que eu ia comentar, né? É os recursos públicos que estão sendo utilizados, né? Então realmente precisa usá-los com responsabilidade, né? Sim. Você que está nos acompanhando no Saema Podcast, nós estamos conversando hoje aqui com o Paulinho Emídio, que é o diretor executivo do Saema, e ele está fazendo um apanhado de toda a gestão aqui de 2022. E nós nem falamos ainda, nem chegamos ainda na metade do trabalho realizado. Só ficamos só na captação de água. Provavelmente vamos ter que fazer um outro podcast aqui para falar sobre as outras áreas, né? Nós já estamos caminhando. Mas é importante as pessoas saberem da captação e distribuição. Isso. Nós já estamos aqui caminhando quase para o final da nossa entrevista. E Já? eu queria... Já, tá quase finalizando aqui, né? Temos alguns segundos, alguns minutos. Temos 5 minutos. Então, assim, para nós irmos para o final, fala pra gente quais foram as obras que mais tiveram impacto durante esse ano realizado pelo Saema. Tá, só uma pinceladinha rápida. Ok. Para que não fique só região norte e região leste, tá? Sim. A região do Jardim Fátima, Tangará, Vila Lobos, toda essa região, inclusive onde nós estamos, parte da La Costa, Versalhes, todos, que são abastecidas pela estação do Jardim Fátima, perto do cemitério. Para quem passa lá vai ver Quantas estações de captação de água tem aqui em Araras? Não, de elevatória. Isso, elevatória, desculpa. Nós temos 2 dentro do Saema, que é do Jardim Cândido e Rosana. Nós temos na Rua Lins, já região norte, região leste, e nós temos região do Fátima, e aqui perto de onde a gente está, Só nós para a temos população a do Dalla Costa. entender, né, o que você está falando, que abrange todos os bairros, na realidade, de Araras, né? Isso. Para não ter essa E falta para quem de... passa ali, vai ver uma estação nova, tá? Que nós estamos montando ali no Jardim Fátima, com bombas modernas, adutoras maiores, também pensando na região. O prefeito pensa nos 4 cantos da cidade, não é só em uma região. Tá? Impactos. Qual seria o impacto na torneira do munícipe? Falta de pressão e falta de água. Ok. Hoje nós temos problema de falta de pressão e não falta de água. O que é essa falta de pressão? Eu tenho fotos de onde trocou, que todos os canos, o munícipe ele tem até acesso para ver quando a gente está fazendo a troca. A gente chama troca de rede, porque são bairros antigos, canos de ferro, o próprio produto que trata a água vai incrustando e vai fechando esse tubo. Para você ter uma ideia, um tubo de 50 milímetros passa 10 milímetros, 12 milímetros de água. Então não chega na torneira de jeito nenhum. Só que existe um outro lado. As pessoas brigam porque não tem pressão. Aí o Saema vai e faz. Aí dá uma chuva, eu tenho que esperar secar aquele solo para que eu possa fazer o asfalto. Aí eles vão na rede social e atacam porque estão tendo poeira na porta da casa. É difícil, mas o importante e a felicidade nossa é que eles têm água. Eles têm que falar, eles têm que reclamar para que a gente acelere um pouco o processo, tá? Então, Ana, eu acho que falta muita coisa para que as pessoas de Araras, da nossa cidade, saibam o que essa administração tem feito. Eu sempre falo, até no meio nosso lá, eu nunca vi um prefeito andar tanto pela cidade. O prefeito 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite, tá chegando mensagem dele. Buraco do Saema, rua tal. No outro dia eu tenho que ir lá e tampar já correndo. Buraco do Saema, vazamento do Saema. Quer dizer, o prefeito tá ali no Jardim São João. Irmão, buraco do Saema tal. Meia hora depois... Irmão, aqui no Dalla Costa, buraco do Saema, quer dizer, ele atravessou a cidade para andar. Então, e eu acho que todo esse resultado positivo que a gente está dando a essa administração, boa parte disso, boa parte que eu quero dizer, de acompanhar, tá? É mérito do prefeito, porque ele anda a cidade toda. É um prefeito comprometido com a nossa população, todos sabem disso. Ele tem feito não só em uma secretaria, em todas as secretarias que envolve criança, envolve idoso, envolve jovens, envolve água, envolve festa, envolve tudo ele tem pensado e tem trabalhado. Então, eu sempre digo que
É um orgulho para mim hoje fazer parte de uma administração que vem trazendo a cidade e devolvendo para a nossa cidade o caminho certo que nunca deveria ter saído. Muito bem, hoje nós conversamos aqui com o Paulinho Emídio, que é o diretor executivo do SAEMA. Ele fez uma abordagem aqui de todo o trabalho realizado pelo SAEMA durante esse ano de 2022, apenas na parte da captação de água, né, e distribuição. Ainda vamos convidá-lo para vir aqui num próximo episódio para falar sobre os outros setores, né, que também faz parte aí do gerenciamento do SAEMA. E Paulinho, por favor, fale para a gente as suas contribuições finais e nós estamos encerrando hoje o SAEMA Podcast. Vou falar uma coisa aqui que todo mundo chama de louco, tá? Mas eu quero deixar o meu WhatsApp. Deixar um WhatsApp na rede social é complicado, viu? Não. É 99637-7759. 99637-7759. Em vez de você procurar uma rede social, em vez de você procurar uma outra secretaria, quando é relacionado ao SAEMA, tá aí o meu WhatsApp para qualquer um acessar e que chegue a informação até mim, que eu garanto para você que muito rápido eu vou tomar as decisões e tomar as providências para você. Um abraço a todos, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. O tempo é curto para falar de tanta coisa feita e o ano que vem você pode dobrar muito esse tempo, porque nós temos muitas obras para que sejam feitas. Muito bem, eu agradeço você que nos acompanhou e eu te espero no nosso próximo episódio. Acabamos de apresentar SAEMA Podcast. Até o próximo programa.